todos juntos, para participarmos não somente do alimento que é a palavra de Deus, mas também do alimento físico, né? Onde nós vamos estar lembrando nessa manhã a morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Trago um abraço ali da congregação em Lagoa Seca. Os irmãos tiveram a oportunidade de dar uma passada em Lagoa Seca, estejam conosco ali também, cultuando ao Senhor. Salmos de número 121. Esse é o texto que nós vamos estar meditando nessa manhã. E mesmo assentados, como os irmãos se encontram, mas não fechou a Bíblia não, deixa aberta aí, a gente vai voltar ainda nesse texto. Saúde também àqueles que nos acompanham por meio das mídias sociais da igreja, e Deus também abençoe a cada um. Livro de Salmos, de número 121. Salmo de número 121, tema da exposição dessa manhã é uma palavra de encorajamento. Nós ouvimos tantas palavras contrárias, né? Principalmente nesses últimos dias, nesses últimos tempos, em que parece que a esperança de muitas pessoas estão se perdendo ao longo do tempo. E não trago nada novo nessa manhã para os irmãos. Queria apenas recordar o fato de que Deus continua sendo soberano sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Salmo de número 121, nós vamos ler todo ele, versículo 1 ao versículo de número 8. Os irmãos encontraram? Amém? Todos? Vamos ler? A palavra do Senhor nos diz, irmãos. Obrigado, aí. Salmo de número 121, do verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Versículo 5, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. E o versículo 8 diz, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Convidar você a fechar seus olhos, curvar a sua cabeça nesse instante. Nós vamos fazer mais uma oração pedindo que Deus fale conosco por meio da sua palavra nessa manhã. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de subir à tua casa, de aprendermos mais da tua palavra, de termos comunhão uns com os outros e comunhão com o Senhor por meio da tua palavra e do simbolismo que nós vamos estar ministrando nessa manhã. Pão e o vinho. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a tua fidelidade sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque podemos sair da nossa casa com as nossas Bíblias e proclamar a toda Fagundes que nós somos do Senhor. Te louvamos, ó Pai, por essas portas abertas. Te louvamos, ó Deus, por essa igreja, por esses irmãos que aqui se encontram e te pedimos que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, trazendo uma palavra, ó Deus, de encorajamento às nossas vidas. Nós possamos relembrar que o Senhor continua no trono. Louvamos, ó Pai, te pedimos, fala conosco, para a glória e o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.
Meus irmãos, vivemos dias difíceis, vivemos dias tenebrosos, vivemos aquilo que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, vai chamar de o dia mau. Nós estamos passando dias conturbados, pessoas que estão com medo, pessoas que estão vivenciando as incertezas de um futuro sombrio e sem resposta que muitas das vezes nos rodeiam. Quem de nós aqui, irmãos, pode afirmar o que vai acontecer conosco daqui a 5 minutos? O futuro para nós é incerto. E é por isso que muitas das vezes nós vivemos o medo. Dias de trevas em que parece que aquilo que o salmista Davi escreve no Salmo 23 diz que são dias onde o vale da sombra da morte se aproxima cada vez mais de todos nós. O mundo caminha para um verdadeiro e um grande caos completo. Um desastre, irmãos, de maneira gigantesca se aproxima de todos nós. Esse salmo que nós lemos, o salmo de número 121, é na verdade, irmãos, a resposta que nós temos para essa sociedade ou para essa humanidade que está perdida, sem rumo, sem noção e sem meta. O salmo que nós lemos, o salmo de número 121, ele começa com uma pergunta e ele encerra ou termina com uma certeza. Assim como nós também passamos dias de perguntas, mas também passamos dias de certezas. O salmo, irmãos, deve estar gravado no nosso coração, em nossa mente, principalmente todo aquele que diz ser discípulo de Cristo Jesus. Esse é um salmo para nós lermos todos os dias ao acordarmos, porque é um salmo que vai nos trazer direção para as nossas vidas, direção para as nossas decisões a serem tomadas, direção para a nossa família, para a nossa casa, entendendo que, irmãos, a soberania de Deus é a fonte da nossa alegria. Nós não estamos aqui ao léu, nós não estamos aqui como pessoas perdidas nesse mundo, não. Nós temos um Deus, nós temos um Pai que cuida de cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Ele sabe como nós nos encontramos aqui. E quando nós entendemos, compreendemos o que é a soberania de Deus, nós nos alegramos. Há muitos crentes que dizem, Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano, mas que não conhecem o que é a simples frase, Deus é soberano. E parece que em certo momento das nossas vidas, nós negligenciamos a soberania de Deus e queremos agir com a força do nosso braço. Queremos decidir segundo a nossa capacidade. Queremos realizar não na dependência de Deus, mas na dependência de homens. E o que nós vamos tratar nessa manhã é apenas relembrar que Deus é soberano tanto nos dias de paz, mas Deus também é soberano nos dias de sofrimento. As dúvidas que permeiam a nossa vida, irmãos, não adentram a sala do trono de Deus. Não há dúvidas em Deus. Deus não tem dúvidas, Deus não tem perguntas, Deus tem certeza, e nós devemos ter certeza também. E a primeira certeza que eu queria trazer para os irmãos nessa manhã é isso, guarde no seu coração: Deus governa todas as coisas. Ele está nesse exato momento assentado no mais alto e sublime trono, como diz o profeta Isaías capítulo 6, do seu sublime trono, irmãos, Ele governa as nossas vidas, Ele governa as nossas famílias. Esse é um fato que nós não podemos esquecer, irmãos. O sofrimento na vida do Filho de Deus, ele não vem para nos destruir, mas ele vem para moldar o nosso caráter. O sofrimento, irmãos, vem para lembrar a todos nós que nós não somos daqui. Estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Nós somos cidadãos dos céus. Aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 7, ele deixa bem claro. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos daqui.
Nós não trouxemos nada, nós não levaremos nada. Tudo fica, irmãos. Se a humanidade lembrasse disso, haveríamos menos guerra, menos divisões, menos contendas. Famílias que estão sendo ou se dividiram por conta de dinheiro, por conta de bens materiais. Cristãos, pessoas que dizem seguir a Cristo, que estão tão apegadas a coisas daqui da terra, que se esqueceram do fato de que quando morrerem, não levarão nada. O autor do Salmo de número 121 é desconhecido. O que sabemos desse salmo é que ele é o segundo de uma série de salmos chamados Salmos de Romagem. Deixa eu explicar para os irmãos o que significa isso. Os israelitas, os judeus que não moravam em Jerusalém, que moravam em cidades longínquas, pelo menos uma vez por ano se reuniam na cidade de Jerusalém para sacrificar os animais em oferta e expiação pelo pecado do povo. Eles levavam seus animais até o sumo sacerdote, onde esse sacrificava o animal, imolava o animal e derramava o seu sangue sobre o altar da propiciação. Uma vez por ano, todos os judeus saíam das suas terras, das suas casas, se reuniam com outros judeus e a imagem de uma procissão até a cidade de Jerusalém para fazer esse sacrifício. Nessa caminhada da sua casa, da sua terra até a cidade de Jerusalém, nessa peregrinação, esses judeus iam cantando salmos. Salmos que nós temos em nossas Bíblias. Eles entoavam esses salmos durante a peregrinação. Com o primeiro fato, trazia segurança e conforto ao coração dos peregrinos. Por que segurança e conforto? Lembremos, irmãos, que as estradas para Jerusalém eram inseguras. Haviam animais ferozes que tragavam aqueles homens e aquelas mulheres e crianças que iam até Jerusalém. Haviam salteadores que se escondiam por detrás das pedras gigantescas para no momento exato darem o bote e assaltarem aqueles peregrinos que iam até Jerusalém. Por isso que quando eles cantavam esses salmos, eles entoavam alegremente e com a voz audível, trazendo assim paz e segurança. Lembrando aos judeus que Deus estava com eles durante a peregrinação até a cidade de Jerusalém. Isso nos traz, irmãos, uma aplicação para as nossas vidas. Nós somos aqui peregrinos e forasteiros. Não somos daqui. Estamos a caminho da Nova Jerusalém. E os Salmos nos ensina que enquanto estamos peregrinando até a Nova Jerusalém, devemos louvar e exaltar ao nome do Senhor, o nosso Deus. O Salmo que nós lemos hoje, no início do culto pela manhã, o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios, eram hinos cantados pelos homens e as mulheres até chegar em Jerusalém. E eles lembravam, o que daremos nós por tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Vamos lembrar um pouco aqui, irmãos, de cada um de nós particularmente, o que você e eu poderia dar a Deus que Deus já não tenha. O que nós poderíamos, em forma de gratidão a Deus, dar ao Senhor que Deus possa ficar surpreso. Nada. Pelo contrário, foi Deus quem nos deu. Nos deu o quê? O seu Filho Jesus Cristo. A maior de todas as riquezas que um homem pode ter. O Salmo começa, irmãos, com uma pergunta. Eu gostaria mais uma vez de chamar a atenção dos irmãos para o versículo de número 1 do Salmo 121. Depois dessa introdução, desse contexto, olha o que nos diz o texto. Salmo 121, versículo 1. Vamos ler todos juntos? Participação dos irmãos. Talvez a Bíblia seja de uma linguagem diferente, mas vamos ler assim mesmo. Ok? Vamos ler todos juntos, versículo 1 do Salmo 121. Elevo os olhos, de onde me virá socorro? Seja sincero. Não me responda, responda você.
Quantas vezes você já perguntou isso a Deus? Diante da sua vida, diante dos dias maus, diante dos dias de medo, de incertezas, porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 5 minutos, o que vai poder nos dizer o que vai acontecer conosco no ano que vem. Nós não sabemos o que vai acontecer. E muitas das vezes passamos por dias difíceis de nossas vidas. Passamos pelo sofrimento, irmãos. E surge em nosso coração perguntas como essa. Olhando para as nossas dificuldades. Olhando para o mar agitado que tenta destruir o nosso barco, a nossa família. Olhando para esse mundo que jaz no maligno. Olhando para os nossos filhos que estão diante dessa sociedade terrível. Em que nós enviamos muitas das vezes nossos filhos para as escolas e ficamos com o coração na mão. Por quê? Porque em muitas escolas estão ensinando aos nossos filhos aquilo que não é Bíblia. E nós queremos que os nossos filhos cresçam na palavra de Deus, como o próprio sábio escrevendo provérbios. Ensina a criança no caminho em que ele deve andar. E quando for velho, não se esquecerá dele. Nós queremos, o nosso desejo como pais é de ensinar os nossos filhos no caminho certo. Mas quando nós olhamos a realidade, irmãos, da nossa sociedade, nós tememos e fazemos perguntas como essa. Elevo os meus olhos para os montes. E há 2 interpretações aqui desse versículo primeiro. Primeira interpretação é que os montes relacionados aqui era o monte de Jerusalém. Uma vez que Jerusalém estava fundada sobre o monte, de tal maneira que todos aqueles que moravam ao redor pudessem olhar para o monte e ver Jerusalém de longe. E quando os peregrinos viam a imagem da cidade de Jerusalém, eles lembravam do sacrifício ao Senhor. Eles lembravam do culto que era realizado em Jerusalém, das fumaças que subiam por conta dos sacrifícios. Eles olhavam para Jerusalém nos montes e lembravam: nós vamos adorar a Deus. E o que é que diz o Salmo 122, versículo 1, irmãos? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É uma satisfação ao coração do crente subir à casa do Senhor. Essa é a primeira interpretação do que quer dizer o salmista quando diz: elevo os meus olhos para os montes. Primeira interpretação seria os montes de Jerusalém. E aí traziam alegria ao coração do peregrino. Eles lembravam, irmãos, dos louvores que eram entoados a Deus. Ao contrário de nossa realidade, muitos crentes que vêm ao culto parece que vêm se arrastando. Parece que vêm prestar um favor a Deus no culto. O coração desses judeus era de olhar para o monte em Jerusalém e se alegrar. Nós vamos adorar ao único Deus que é vivo e que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Esse é o nosso Deus. Por isso eu queria exortar os irmãos nessa manhã, a todas as vezes que nós sairmos da nossa casa em direção a este lugar, que nós possamos vir, irmãos, com alegria em nosso coração, com satisfação e refrigério. Por quê? Porque em primeiro lugar, Deus está nesse lugar. Por quê, irmãos? Em segundo lugar, porque nós vamos adorar a esse Deus. Por quê, irmãos? Em terceiro lugar, porque nós vamos ouvir a voz de Deus. Reformador João Calvino chegou a dizer que quando a Bíblia é aberta e o pregador prega a Bíblia de maneira fiel, é o próprio Deus quem está falando com a igreja. Você parou para imaginar isso? O Criador do universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, falando conosco aqui nessa manhã. Essa é a primeira interpretação. Mas a segunda interpretação não é em relação aos montes que rodeavam a cidade de Jerusalém. A segunda interpretação trazia a lembrança dos montes que rodeavam as ruas até Jerusalém. Lembremos, irmãos, os peregrinos caminhavam dias e noites a pé com suas famílias, com seus filhos, com seu cônjuge, com seus animais, com toda a sua casa ali, rumo a Jerusalém.
E haviam montanhas ao redor daquelas estradas. Haviam pedras gigantescas ao redor daquelas estradas, que traziam certo receio e medo ao coração dos peregrinos. Por quê? Porque por detrás dessas montanhas, por detrás das grandes pedras, se escondiam os animais ferozes, que a qualquer momento poderiam surgir daquelas pedras e devorar seus filhos, seu cônjuge. E também os salteadores, que poderiam se esconder ali e assaltar aqueles peregrinos. Independente, irmãos, se na primeira interpretação relacionada a Jerusalém, ou a segunda interpretação relacionada aos montes que estavam ao redor das estradas, uma coisa é certa: nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Nós não somos daqui, nós somos de lá. Esse é o primeiro lembrete que eu faço a todos nós. Não se apegue às coisas materiais. Não nos apeguemos, irmãos, às coisas desse mundo. O pastor Hernandes Dias Lopes chega a dizer que não há bolso em caixão, não há gaveta em caixão. Você não leva nada quando você morre. Você deixa tudo. Tudo fica. Nós temos uma data de nascimento e vamos ter uma data de morte. Se Cristo não voltar, vamos morrer. Uma hora ou outra. É inevitável. E nós precisamos lembrar isso todos os dias. Estamos indo rumo à Nova Jerusalém. Não podemos, irmãos, olhar para os montes da dificuldade. Porque se nós ficarmos, irmãos, somente olhando para as nossas dificuldades, nós não iremos fazer nada. Se nós olharmos somente para o que passou, olhando somente para trás, nós não iremos avançar. Nós iremos ficar parados. Portanto, irmãos e irmãs, nós podemos e devemos elevar os nossos olhos para além de tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. E aí vem a resposta dessa pergunta no versículo 2. Olhe comigo o que o salmista diz. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em quem confiar, irmãos, nessa terra? Sejamos sinceros. Em quem acreditar? Olhando para tudo isso que nos rodeia, e nós observamos que não há solução, então o que fazer? Para onde ir? O salmista responde, irmãos, diante dos temores que invadem os nossos corações. O salmista diz que nós devemos nos apegar cada vez mais a Cristo. Não há outro meio, irmãos, de nos salvarmos senão Cristo Jesus. Nós devemos, em outras palavras, nós devemos tirar os nossos olhos daqui deste mundo e nós devemos colocar os nossos olhos em Cristo. É por isso que o salmista diz que o meu socorro, o seu socorro, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é qualquer Senhor, é o Senhor que do nada fez os céus e a terra. Em quem nós temos confiado, irmãos? Se nós olhamos para os montes das dúvidas, nós não temos respostas. Mas se nós olhamos para o Monte Gólgota, nós encontramos a resposta certa, que foi o monte onde Cristo foi crucificado. Cristo, irmãos, é a resposta para as dúvidas desse mundo. Cristo, irmãos, é a resposta que nós temos e que devemos anunciar a esse mundo perdido e angustiado em meio ao medo e às incertezas da vida. Olha que coisa maravilhosa. Tem pessoas que dizem assim: morreu, acabou-se. É aqui e agora. Nós cremos o contrário. Morrer é estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. É melhor estar com Cristo, irmãos, na glória, do que passar por sofrimentos aqui nesse mundo. Mais uma vez o texto que nós lemos no livro de Salmo.
Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É o que o salmista está dizendo aqui no versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, irmãos, há uma agitação nos nossos dias. Crentes preocupados, angustiados, principalmente nesse contexto, né? Se aproximando das eleições. Crente com medo. Quem é que vai governar? Quem é que vai ganhar a eleição? Quem é que vai ganhar as eleições estaduais, federais, né? De uma maneira geral, nacional. Irmãos, o nosso coração não deve se preocupar com isso. Quem vai ganhar, A ou B, Deus continua no trono, é isso que o salmista está dizendo. Não se preocupe com essas coisas terrenas, coloque os seus olhos em Cristo. O nosso socorro não vem de governo, irmãos. Não vem, irmãos, de governo algum. O nosso socorro não vem de homens. O nosso socorro não vem de líderes aqui nesse mundo. O nosso socorro, disse o salmista, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deixa-me perguntar sinceramente a você aqui nessa manhã. O Deus que fez os céus e a terra do nada, o que para Ele é impossível? Pode ser impossível para você e para mim. Mas para Deus não, irmãos. Pode sair do seu controle. Pode sair do meu controle as coisas ao nosso redor. Mas não sai do controle do nosso Deus, que fez os céus e a terra. Os irmãos estão entendendo, amém? Tudo, irmãos, está no controle de Deus. Aquele que nos tirou das trevas, aquele que nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos conduzirá em paz para o céu. Alguém já disse que Cristo nos prometeu chegada certa, mas o caminho ainda é apertado e espinhoso. Nós temos uma certeza no nosso coração. Nós vamos encontrar com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Não sabemos quando, mas nós temos essa certeza. O mundo, presta atenção, o mundo pode estar um caos, mas o céu está em paz. Não tem eleição que tire Deus do trono. Não tem oponente igual ao nosso Deus. E muitos pensam que Satanás está lutando contra Deus, não é? Há uma luta invisível no campo espiritual, onde Satanás está como se fosse uma quebra de braço com Deus. Ora Satanás vence, ora Deus vence. Não, irmãos, precisamos tirar isso da nossa mente. Deus não tem oponente igual a ele. Satanás não está lutando contra Deus, Satanás está lutando contra a igreja. Deus já é o vencedor. E nós também somos mais que vencedores, não em nosso mérito, não em nossas forças, em nossa capacidade. Paulo diz, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É por isso que o salmista nos ordena, irmãos. E por isso que Deus traz essa palavra no nosso coração nessa manhã. Relembrando a sua morte e ressurreição, a vitória já é certa. Por quê? Porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. É por isso, irmãos, que nós devemos olhar dia após dia para o Senhor, que fez os céus e a terra. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há família tão difícil que Deus não possa consertar. Não há filho que dê tanto trabalho que Deus não possa moer, quebrar como um vaso e fazer um vaso novo. Não há casamento tão complicado que Deus não possa refazer. Não há nada difícil para o nosso Deus. Tira os seus olhos desse mundo e coloca os seus olhos em Deus, no Senhor que fez os céus e a terra. Precisamos lembrar disso, irmãos e irmãs, dia após dia. Hebreus capítulo 12, versículo 2, o autor diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele, irmãos, olhe para Cristo, mantenha a sua fé firme em Cristo.
Quando as notícias ruins vierem, olhe para Cristo, para aquele que jamais falhou, para aquele que não falha, apesar de nós. Nós falhamos, mas Deus não. Independente, irmãos, do que nós fizermos, Deus continua fiel. Louvamos isso nessa manhã. Tu és fiel, Senhor. Se apegue a Cristo. Que Cristo seja tudo em nossas vidas. Que Cristo seja a nossa esperança. Que Cristo seja a nossa alegria. Que Cristo seja o nosso refrigério. Que Cristo seja, irmãos, a nossa palavra, dia após dia, em nossas vidas. Ao acordar, que você e eu possamos lembrar que Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas aí vem uma promessa maravilhosa para as nossas vidas. Olha o que o salmista diz no versículo 3 ao versículo 4. Vamos aí todos juntos? Mais uma vez, gostei da participação dos irmãos. Versículo 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Versículo 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Irmãos, nós podemos dormir em segurança, porque aquele que não dorme nos protege todos os dias. E aquele momento depois do almoço, principalmente, né? Bate aquele cochilo. Deus não cochila. Deus não dorme. Eu conheço pessoas que durante a noite dormem, né? São como pedra. Você pode bater no portão do lado de fora e não acorda. Deus não cochila, nem dorme, diz o salmista. Mas ele diz mais. Diz que o Senhor é aquele que nos guarda. Imagine, irmãos, você contratar uma pessoa para guardar a sua família. Vamos imaginar. Um vigilante. Você paga um valor a um vigilante para que ele cuide e vigile a sua casa durante 24 horas. De repente você chega na sua casa e o vigilante está dormindo. Você se decepciona? Não é assim? A certeza que nós temos é que nós não pagamos nada a esse vigilante. Ele que pagou por nós. E ele não cochila. Ele não dorme. Olha que coisa, irmãos. Enquanto nós dormimos, Deus guarda o nosso sono, Deus guarda a nossa família. Que maravilhoso é esse Deus. Ao nosso redor. Para que nada nos aconteça, irmãos. O guarda de Israel não falha. Os vigilantes da terra podem falhar, mas esse Deus não falha. Ele não pode ser pego de surpresa. Um pastor batista do século XIX, chamado Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, comentando esse texto: o homem dorme, nós dormimos, né? Os vigilantes adormecem pelo cansaço. O piloto pode adormecer. Até mesmo uma mãe, presta atenção, pode adormecer ao lado do filho doente. Uma mãe cansada dorme, cochila, enquanto o seu filho está doente. Mas Deus, o nosso Deus, nunca estará exausto. Ele nunca pode ser pego de surpresa. Amados irmãos, Ele não fecha os olhos para as nossas necessidades. João Calvino diz: Deus não dorme, nem em menor grau. Por essa razão, não precisamos temer qualquer dano que possa acontecer às nossas vidas. Nada acontece, irmãos, que não seja permissão de Deus sobre nós. Não é que Deus é pego de surpresa. Deus sabe, mas às vezes Ele permite, em sua soberania.
Olha o ponto inicial. Nós iniciamos a pregação dessa manhã. Deus é soberano, inclusive na sua permissão. Há uma música muito antiga. Eu não vou cantar para não espantar os irmãos. Não tem dom de cantar. É meu dom. Mas o refrão dele diz o seguinte: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Isso é Deus falando para nós aqui nessa manhã. É meu, somente meu, todo o trabalho. O que é que nós fazemos, irmãos? Quanto você paga para respirar nessa manhã? Quanto? Quantos irmãos estão pagando para que o coração dos irmãos estejam batendo aí, pulsando? Quanto? Os rins funcionando. Os pulmões se exprimem, se esvaziam e enchem de ar. Quanto estamos pagando nessa manhã? Para que o nosso cérebro funcione. Quanto? Nada. Sabe o que é isso? Graça. É graça, irmãos. Favor imerecido. Devemos ser gratos ao Senhor. Jó, nós já sabemos a história de Jó. Jó capítulo 42, versículo 2. Depois de passar tudo aquele sofrimento, ele chega à conclusão e diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os nossos planos se frustram, mas o de Deus não. Permanece de pé. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Não guarda, não dorme, perdão, não cochila o guarda de Israel. Você pode ir para casa em paz nessa manhã. Por quê? Porque os anjos do Senhor estão acampados sobre a sua e sobre a minha vida. É a certeza que nós temos. Ele continua no trono soberano. Do trono ele governa as nossas vidas. Mas ele não é um rei que somente ordena, que dá ordens. Mas ele é um rei que cuida de nós. Que guarda as nossas vidas. Versículo 5, irmãos. Ao versículo 8. Nós temos aqui ao menos 4 importantes aspectos em relação a Deus. Em primeiro lugar, olhe comigo o versículo de número 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Versículo 6 até o 8. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Versículo 8, todos juntos, vamos lá? O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quem é que faz tudo isso, irmãos? Quem? Percebe? Onde é que está o homem disso aqui tudo? O homem, nós, não fazemos nada. Ele faz tudo. Que coisa maravilhosa. Que nome doce. O Senhor. Você acorda pela manhã, e eu quero crer que os irmãos fazem isso. Você acorda pela manhã e a primeira coisa que você faz é dizer: obrigado, Senhor. Aí você sai para o seu trabalho. E na caminhada até o seu trabalho, você vai, em pensamento, você diz: obrigado, Senhor, porque eu tenho um trabalho. Quantos não tem? Aí você se senta no horário de refeição, e você olha para aquele seu almoço, e você, em pensamento, diz: Senhor, obrigado, porque eu tenho o alimento. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E aí você tem o resto da tarde de trabalho, e chega em casa à noite cansado, não é assim? Exausto, mas você em pensamento ainda tem uma palavra de gratidão. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Nós não fazemos nada, o Senhor faz tudo.
tudo. Em primeiro lugar, o Senhor é quem te guarda. Você veio da sua casa até a casa de Deus nessa manhã, protegido e guardado pelo Senhor. Tudo é Ele. Tudo quem faz é o Senhor. Tudo que faz é o Senhor. Você chegou em paz. E o infarto? Tirou a vida, não. Saímos da nossa casa, chegamos na casa de Deus guardados. Nenhum mal ia acontecer. Eu quero crer assim. Nada de ruim aconteceu na sua vida. Por quê? O Senhor é quem te guarda. Diz mais, ainda no versículo 5, o Senhor é a tua sombra. Você consegue pegar na sombra? Mas você sabe que tem uma sombra, não sabe? Nós não podemos tocar, apalpar com as nossas mãos em Deus, mas nós sabemos que Deus está do nosso lado. Maior é aquele que está conosco do que aqueles que se levantam contra nós. O inimigo, irmãos, não pode tocar em você. Sabe por quê? Porque Deus está do seu lado. O Senhor é quem te guarda, versículo 7. Aí no versículo 7, o Senhor é a guarda. O Senhor guarda a tua alma. Versículo 8, irmãos, o Senhor guarda a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Já partindo para a conclusão. Não há lugar mais seguro para estarmos, senão no esconderijo do Altíssimo. Lembra do que diz o Salmo 91, versículo 1? Aquele que habita a sombra do Onipotente faz o quê? Percebe, irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Porque o tema da minha exposição dessa manhã é uma palavra de encorajamento. Não é porque você deve se encorajar pelos suas forças, a sua conta bancária, pelo seu sobrenome. A palavra aqui não tem nada a ver com você e comigo, tem tudo a ver com Ele, com o Senhor. Se estamos de pé, é porque o Senhor tem nos dado, irmãos, todas as manhãs a sua misericórdia. E a palavra do Senhor nos diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. É o Senhor, irmãos. Se nós estamos escondidos, se nós estamos no esconderijo do Altíssimo, nós devemos descansar. Deus faz tudo, nós não fazemos nada. Salmo 46, versículo 11, o salmista diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o versículo 10 do Salmo 46, o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete o seu coração nessa manhã. Tenha paz. A minha palavra para os irmãos aqui nessa manhã é essa: tenha paz. Deus está no controle de tudo. Um comentarista bíblico chamado Matthew Henry, ele diz o seguinte: o pastor do rebanho, Cristo Jesus, é o pastor de cada ovelha. Ele mesmo cuidará para que nenhuma ovelha, nem mesmo as pequeninas, se percam. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que Deus cuida, Deus, Cristo, como o supremo pastor, Ele cuida dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, mas Deus cuida também daquelas ovelhinhas, dos irmãos simples, humildes. Ele cuida da mesma maneira. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não cuida melhor do pastor e despreza as ovelhas. Não, Deus cuida do pastor e das ovelhas. Por quê? Porque no rebanho de Cristo somos todos ovelhas. Somos todos servos. Concluindo, irmãos, essa palavra nessa manhã, trazendo algumas aplicações para as nossas vidas, ao menos duas.
Primeira aplicação, guarde isso no seu coração. Não se apegue a notícias ruins. Não coloque os seus olhos sobre os montes desta terra. Preste atenção, irmãos. Quando nós damos ouvidos às más notícias, o nosso coração se torna amargurado, desanimado, e nós entramos muitas das vezes em depressão. Eu não tenho tempo, mas o relógio está certo? Tá. Mas o número de casos de pessoas com depressão tem aumentado de maneira alarmante nos nossos dias. Por quê? Porque estão ouvindo as notícias, mas traz desânimo, amargura e depressão. Tá ok, pastor? E o que é que eu posso fazer? E o que eu preciso fazer para não dar ouvidos às notícias ruins? Dê ouvido ao Evangelho de Cristo. Olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É isso que o salmista diz. Versículo 1, eleva os meus olhos para os montes. Quando nós olhamos os montes, nós não fazemos nada. Aí no versículo 2 ele diz, o meu socorro. Olha quando ele tira os olhos dos montes e coloca os olhos no Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Tire os seus olhos, tire os seus ouvidos das notícias daqui e coloque os seus olhos, os seus ouvidos no Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação. O nosso socorro não vem de homens, mas vem daquele que fez os céus e a terra, que deu a sua vida e derramou o seu sangue e o seu corpo foi moído pelos nossos pecados, para que tenhamos paz com Deus. Esse que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1. Temos paz com Deus pelos méritos de Cristo Jesus. Tenha paz. Ah, pastor, está se aproximando. Ah, pastor, as notícias vão vir. Acalma o seu coração. Sabe o que significa, irmãos? Preocupação é a junção de duas palavras, pré e ocupação. Pré é você se ocupar com algo que ainda nem chegou. É você ficar angustiado com uma notícia que nem chegou. E o pastor Hernandes Dias Lopes chega a dizer, a afirmar, que tem pessoas que se preocupam com uma ocupação que nem chegou e nem vai chegar. Já estão angustiadas. Estou com medo, pastor. Por quê? Porque vai vir uma perseguição. Estou com medo, pastor. Vão fechar isso, fechar aquilo. Meu irmão, olhe para Cristo. Atente o seu coração para Cristo. Nosso socorro não vem daqui, vem dos céus. Segunda e última aplicação, irmãos. Essa aqui eu não poderia deixar passar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Os irmãos viram do versículo 5 ao versículo 8. É o Senhor quem faz tudo. E nós podemos chegar à conclusão de que até aqui o Senhor tem ajudado essa igreja. As portas abertas é porque o Senhor tem ajudado. Ele ama a sua igreja. E por amar a sua igreja, ele deu a sua própria vida. E preste atenção, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aquele que deu, irmãos, a sua vida por nós, não vai nos deixar sozinhos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode ser grato ao Senhor por isso? Agradecer, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado. Depois de tudo isso que eu disse, presta atenção. Seu coração está batendo, os seus pulmões estão funcionando, seus rins estão funcionando, a sua mente está funcionando. Nós só podemos chegar a uma conclusão. A nossa salvação está garantida, o nosso nome está escrito no livro da vida, e não há, irmãos, nada, nem ninguém que possa apagar o nosso nome daquele livro.
Diante de tudo isso que nós podemos fazer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor. Percebe que eu quero chegar? Qual é o ponto aqui? A finalidade de toda essa pregação, a finalidade de todo esse culto. Nós não fazemos nada, Deus faz tudo. Até a vontade dos irmãos virem à igreja, é Deus quem coloca em nosso coração. Porque pela nossa carne, materialmente falando, se nós fôssemos, irmãos, agradar a carne, nós estaríamos curtindo, entre aspas, aproveitando o mundo. É Deus, pelo seu amor, que nos envolve e nos traz até a sua comunhão, até a sua presença. Deus faz tudo. Nós não fazemos nada. Vou convidar os irmãos a orarmos nesse instante. Orarmos agradecendo ao Senhor, porque Ele faz tudo em nossas vidas. Orarmos também, irmãos, agradecendo ao Senhor pelo rico privilégio que temos nessa manhã de participarmos da mesa do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 23, ele diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Eu vou convidar os irmãos a fecharmos os nossos olhos e fazermos uma oração silenciosa, confessando a Deus os nossos pecados, confessando a Deus a nossa omissão, confessando a Deus as nossas falhas. Depois de um período de oração silenciosa, particular, você e Deus, vou pedir ao presbítero Valber para fazer uma oração agradecendo ao Senhor, oração audível, em gratidão a Deus pelo perdão dos nossos pecados e agradecendo ao Senhor pela oportunidade de participarmos da mesa do Senhor nessa manhã. Oremos, irmãos.